a todos. Hoje estamos connosco com o Manuel Menezes Sequeira, que fez a sua formação neste superior técnico na área de Engenharia Eletrónica e Materiais. Entretanto, é professor na Universidade Europeia e professor pelo ISCTE e outras instituições. E eu conheci o ano passado no CNAPS, no Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, e a palestra, a comunicação que ele deu, chamou a atenção porque falava sobre um problema sobre o qual eu andava a pensar, que é como ultrapassar a barreira simbólica, no caso da matemática, e ele preocupava-se com essa questão na parte da programação, ultrapassar a barreira simbólica de modo a conseguir, digamos, apanhar os alunos numa primeira fase. Eu achei que seria interessante trazê-lo cá. Eu gostaria talvez que vocês fizessem, temos aqui alguns colegas também do DTI, mas dos colegas de matemática, eu gostaria talvez que fizessem este exercício de, ao olharem para a palestra, imaginarem o que é que dentro da vossa área seria possível fazer para ultrapassar a barreira simbólica. Penso que seria interessante fazer este exercício durante a palestra. Obrigado. Ok, obrigado por terem vindo e obrigado pela disposição para monitorarem aqui durante este tempo. Em primeiro lugar, o que é programar? Portanto, programar é ensinar um computador a resolver problemas. O Knuth dizia que diz-se que para saber realmente um assunto é preciso ter conseguido ensiná-lo a alguém, mas para saber realmente acerca de um assunto é necessário ter conseguido ensinar um computador a resolvê-lo. E, de facto, ensinar pessoas que são capazes de ensinar os computadores a resolver problemas é ainda mais difícil, porque temos uma tarefa complicada pela frente. Nós normalmente começamos assim, como eu vou mostrar. Eu vou-me sentar aqui muito tempo ao teclado, porque eu não tenho uma apresentação preparada com slides, está bem? Portanto, espero que não me levem a mal. Aquilo que eu vou fazer é começar o primeiro programa como é típico nós começarmos. Ok, é um bocadinho injusto, eu vou caricaturar um pouco, ok? Portanto, nós normalmente fazemos o nosso velho programa Olá Mundo numa linguagem de programação que pode ser, por exemplo, o Java, que é a linguagem que eu estou a usar aqui. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se quiser programar como deve ser, é criar um pacote. Agora tenho que criar uma classe. Dentro dessa classe vou ter que criar um método e dentro desse método vou finalmente escrever algo críptico como systemout, println e finalmente olá mundo. E no meio disto tudo, aquilo que se perde é realmente onde é que está a programação, não é? Aquilo que nós vemos é um monte de coisas que são acessórias. Vemos sintaxe, vemos a noção de pacote, vemos o que é a noção de classe, vemos a noção de acessibilidade aos membros ou a uma classe, a noção de método, a noção de static. Nada disto nós conseguimos ensinar aos nossos alunos na primeira aula. Portanto, aquilo que nós temos que lhes fazer é dizer: acreditem que nós vos vamos explicar isto tudo e que vocês vão compreender tudo isto quando chegar o momento certo. Ok? Portanto, é assim que nós tipicamente começamos. Vamos supor que nós queremos, por exemplo, desenvolver uma pequena aplicação para fazer uma bola andar no ecrã. Uma possível solução é usarmos as próprias bibliotecas que as linguagens nos fornecem. Normalmente as linguagens que são consideradas profissionais e que se costumam usar no ensino não têm bibliotecas que sejam destinadas ao ensino de raiz, claro, porque nós conseguimos encontrar sempre bibliotecas à parte, que é o caso aqui. Eu vou buscar uma da Universidade de Princeton e vou instalá-la aqui no nosso projeto. Portanto, aquilo que vou fazer, em primeiro lugar, é criar uma pasta para colocar a biblioteca, e agora vou buscar a biblioteca stdlib package, vou colocar nesta pasta. Agora já tenho a biblioteca disponível, vou adicioná-la ao build path. Não sabem o que é o build path? Não se preocupem que eu ensino mais tarde. Okay.
E agora, finalmente, vamos começar a pensar como é que nós vamos fazer isto. Ora bem, eu para criar uma bola tenho que ter a noção de classe bola, portanto vou criar uma nova bola, mas bolas não tenho, a classe tenho que criar. Portanto, vamos criar uma nova classe para representar uma bola, ball, e agora vamos pensar que atributos é que uma bola tem. Esta é a parte mais fácil de entender, uma bola tem que ter coordenadas, x, já agora, não posso esquecer de indicar a categoria de acesso, embora isto só vai ser explicado mais tarde. Portanto, coordenadas, agora temos o raio, é importante para a nossa bola. Já agora, a nossa bola vai ter uma direção de deslocamento, double, vou chamar direction. Finalmente, vai ter uma velocidade, double speed. E o passo seguinte seria criar aquilo que se chama o construtor desta classe, que recebe os dados vindos do exterior e inicializa o objeto que eu estou a construir, a bola em específico. Felizmente aqui o nosso editor é feito por profissionais e, portanto, eu posso vir aqui ao menu Source, Generate Constructor Using Fields, e ele é simpático e constrói-me aqui automaticamente um construtor, felizmente para mim, e o processo agora pode continuar. Agora tenho que saber o que é isto de desenhar uma bola, portanto vou criar um método de desenhar uma bola. E desenhar uma bola eu preciso de usar uma biblioteca qualquer, e portanto vou usar std draw, que é uma classe que está na biblioteca que eu acabei de importar, e eu posso pedir à minha biblioteca para desenhar um círculo com coordenadas x, y e raio radius. Finalmente, é conveniente que a bola se mova, portanto vou criar um método chamado move, que o que faz, e agora vocês corrijam se eu fizer alguma asneira, o que faz é mover a bola de acordo com a velocidade e a direção que ela tem. Portanto, o que eu vou fazer é somar ao x, e os alunos têm que naturalmente nesta altura perceber que os quocientes estão naturalmente dentro de classes chamadas math, se não é óbvio devia ser para eles, estou a ironizar, e portanto vou calcular o quociente da direção e multiplicar pela velocidade. E agora vou fazer a mesma coisa com a coordenada y, fazendo o seno. E finalmente tenho que verificar se por acaso depois do movimento a minha bola continua dentro do ecrã. O ecrã já agora é um espaço que varia coordenadas x entre 0 e 1, coordenadas y entre 0 e 1 também. Portanto, vou verificar se o x menos o radius, que é a parte esquerda da bola, é inferior a 0. Se for, lá terei que fazer os meus ajustes. Vou já agora verificar, no caso de não ser o norte de 0, se não será que ela excedeu o limite direito da minha janela, e portanto agora estamos a falar do x mais o radius. Será que excedeu 1.0 mais operações para realizar? Finalmente tenho que fazer a verificação se não será passado exatamente a mesma coisa, mas com o y. Agora vou fazer o copy paste para tentar poupar-vos algum tempo. Y. E agora temos que lidar com esta situação. Portanto, se o x se tornou pequeno demais, podemos simplesmente colocá-lo com o valor 0. Se o x se tornou grande demais, podemos simplesmente colocá-lo com o valor 1. Se o y se tornou grande demais, então fica com o valor, o pequeno demais, neste caso, fica com o valor 0. E assim sucessivamente. Okay? Eu não vou continuar, já tenho este projeto feito aqui, mas é fácil verificarem, eu vou abrir o projeto já feito, é fácil verificarem que a quantidade de código que eu tenho que escrever para fazer uma coisa tão simples quanto esta é considerável e não ajuda à parte fundamental, que é entender o que é
um objeto, por exemplo, o que é um ciclo, o que é uma variável, etc. O código, já agora, para vos mostrar a versão completa, é aquilo que vocês aqui veem, e portanto tenho que definir a bola tal como eu tinha começado a fazer há pouco. Tenho que dizer para desenhar, passando de um parâmetro com o valor 0, que significa, a partir de agora só mostres aquilo que eu desenhar quando eu te disser, para poder fazer uma animação. E depois vou criar um ciclo infinito, mando limpar o ecrã, peço à bola para se desenhar, digo para mostrar aquela bola durante 1 milissegundo, a seguir faço a mover e repito todo o processo e a bola, portanto, acaba por ressaltar. Como é que a bola ressalta? Já agora, é uma questão importante. Portanto, aquele código que comecei a escrever há pouco, agora inclui também código para alterar a direção consoante as paredes em que se reflete, sejam verticais ou sejam horizontais. Nós, na Universidade Europeia em particular, em muitos sítios, achamos que este tipo de abordagem à programação, que eu fiz aqui um bocadinho caricaturado, é verdade, não ajuda os alunos. Okay? Expõe-nos a uma série de problemas e não vos mostrei sequer os problemas principais com que eles se deparam ao escrever o primeiro programa, que é interpretar os erros de compilação que vão obter quando se esquecem de um ponto e vírgula, de uma vírgula, de um parênteses ou de outra coisa qualquer e que consomem uma quantidade significativa dos seus recursos de tempo e de intelecto para tentarem resolver. Além de que os erros de compilação são erros de compilação que muitas vezes não são fáceis de interpretar, é preciso ter experiência para os interpretar bem, e, portanto perde-se de facto muito tempo. A alternativa que nós temos usado é uma alternativa em que fugimos ao texto. Portanto, como é que nós fugimos ao texto? Usamos uma programação que é uma programação visual. Aquilo que nós fazemos é usar uma ferramenta que se chama Snap. A ferramenta Snap é uma ferramenta de programação visual. Deixem-me só fazer aqui um ajuste, porque eu tinha o meu Snap configurado para um ecrã um bocadinho maior. Portanto, é uma ferramenta visual em que nós já temos uma série de entidades pré-existentes e às quais nós metaforicamente nos referimos como o palco, os atores, os guiões. Os guiões são os conjuntos de comandos que nós damos, portanto, são parte do programa completo que nós estamos a construir, que servem para controlar os atores, que por sua vez desenvolvem a sua atividade num palco, pelo menos visualmente. Portanto, se eu quiser escrever o Olá Mundo, a única coisa que tenho que fazer é vir à aparência e escrever diz Olá Mundo, já agora ligar este comando a um evento que seja convencional, por exemplo, a bandeira verde para começarmos o nosso programa. E, portanto, a partir de agora temos o Olá Mundo feito, em vez de não há nenhuma dificuldade aqui. Se quisermos pôr uma bola a mexer-se, o que é que temos de fazer? Este ator onde nós estamos, neste momento chama-se Sprite, vamos dizer que o ator vai passar a representar uma bola e a única coisa que temos de fazer é dar-lhe um aspecto de bola. E para lhe dar um aspecto de bola, o que eu vou fazer é vir buscar aqui uma bola, espero eu. Ok, esta é ela. E agora posso pô-la a mexer-se de uma forma simples. Portanto, o que eu vou fazer é, primeiro, alterar a sua direção para um valor aleatório entre menos 179 e 180. Depois vou escrever, vou dar uma ordem que é repetida para sempre, que é mais fácil de explicar do que se tiver que explicar o que é que significa o while true, e vou dizer para andar 2 passos, passos são uma unidade do palco, e finalmente dizer se estiveres a bater na borda, ressalta. Ok, podemos dizer aqui, se estiveres a bater na borda, ressalta, liberta-os de terem que se preocupar com os aspectos matemáticos da reflexão da bola, do ressalto, é verdade, não mas nós não temos blocos pré-feitos para tudo, portanto este primeiro impacto é mais simples,
Mas depois, mais tarde, vão chegar as ocasiões para introduzir a complexidade. Nem tudo é assim. Aliás, se fosse a quantidade de blocos existente tinha que ser tão grande, não era possível nós lidarmos com o programa. E, portanto, neste momento, o nosso programinha está feito e funciona. Okay? A diferença é esta, não é? Portanto, a diferença em relação a utilizarmos uma linguagem clássica como o Java ou as outras linguagens baseadas em texto é a quantidade de ganga que essas linguagens trazem, que a ganga é importantíssima no mundo quando nós já sabemos programar a sério, sem dúvida nenhuma, é a ganga que precisa de lá estar, mas é a ganga que não precisa de lá estar para quem está a aprender, ou não devia lá estar. E ainda por cima, libertamos-nos de tudo o que são aspectos sintáticos, porque a sintática aqui é dada pela forma como os blocos se organizam uns dentro dos outros. É possível cometer erros mesmo usando linguagens virtuais, seguramente, mas a quantidade de erros que cometemos é muito menor e são mais fáceis de resolver. Agora, não fiquem com a sensação de que os nossos programas se reduzem por bolas a mexer e, portanto, agora vou-vos mostrar como é que nós podemos usar o Snap para ensinar conceitos um bocadinho mais avançados do que simplesmente como podemos pôr coisas a mexer dentro de um palco. Ok, então vamos supor que aquilo que nós queríamos fazer era calcular o simples somatório dos valores entre 1 e 10. Ok, não estou a brincar convosco. Isto continua a ser muito simples, mas o exemplo é simples justamente para demonstrar um aspecto um bocadinho mais complexo, um especial, ainda assim, da programação em Snap, e que demonstra que o Snap é uma linguagem tão capaz de demonstrar esse tipo de conceitos e de ser usada para os ensinar aos alunos quanto linguagens mais sérias, como Java, Python, Scheme, linguagens textuais. Portanto, aquilo que eu vou fazer é criar uma variável. Vou inicializar essa variável, alterar o seu valor para 1 e agora vou fazer um ciclo até que o i ceda o último número que eu quero somar. Eu disse que era até 10 e, portanto, vamos aqui aos operadores e vou verificar quando é que o i excede o valor de 10. Quando exceder, terminamos. É claro que pelo caminho eu tenho que ir aumentando o valor da variável i, de 1 em 1, e naturalmente neste momento também chego à conclusão que preciso de uma outra variável, que é a variável onde vou guardar a soma, e que inicializo com o valor 0. E que naturalmente preciso de ir atualizando à medida que o meu ciclo decorre. Com o quê? Com o valor do i, que vai crescendo entre 1 e 10. No fim disto tudo, o que vou fazer é simplesmente pedir ao nosso ator, agora vou manter o ator a bola, não isso faz muito sentido, mas aqui muito mais rápido não dá jeito, vai ser a bola a dizer o resultado, e o resultado é os 55 que nós todos estamos à espera, não é? Ok. Até aqui tudo bem, e portanto temos aquilo que é mais elementar na linguagem de programação imperativa, variáveis, utilização de ciclos, operadores lógicos ainda não, mas pelo menos os relacionais, manipulação de variáveis, um bocadinho de input-output, nada de especial. Mas uma das vantagens que o Snap tem em relação a outras linguagens da sua família, como o Scratch, é que é muito mais flexível e permite que esta quantidade de blocos que vocês veem aqui nos permitem ir dando ordens, comandos, são os blocos que vocês veem que são retangulares e têm uma reentrância em cima, uma protuberância em baixo para se encaixarem uns em cima dos outros. Estes que são os reporters, são aqueles que resultam em valores, e finalmente estes que são hexagonais e que significam predicados, eu não preciso de manter aos blocos que estão disponíveis no Snap e posso criar os meus próprios blocos. E, portanto, nós podemos estar interessados aqui em construir um bloco que calculasse, já agora o operador, e um repórter que calculasse a soma entre um valor inicial, o início, e o fim de... E agora queríamos que tivesse aqui qualquer coisa, uma expressão, por exemplo. Ok? Portanto, agora eu estou a editar um bloco. Basicamente o que eu estou a fazer é acrescentar um bloco aqui à paleta. Neste momento o bloco não tem entradas. Eu vou definir o tipo das entradas. O início
eu simplesmente colei o U ao início, só para me dar mais jeito, para agora poder num clique só definir como entrada, vou dizer que é numérica. Se eu fizer aplicar, já no bloco correspondente me aparece uma ranhura redonda. As ranhuras redondas significa número em Snap. Vou fazer a mesma coisa aqui no fim. Portanto, definir o fim como sendo uma entrada numérica. E agora tenho aqui um problema, não é? A expressão. A expressão, o que é que há de ser? Bom, para já não vou preocupar muito com o assunto e vou deixar isto como sendo qualquer tipo, depois vamos ver o que é que está. Perfeito. Agora, temos que construir o interior deste nosso bloco. E se nós estamos a construir este bloco é para permitir que o nosso programa seja reduzido a algo tão simples quanto, deixa-me só fazer aqui uma cópia para baixo, espero que não se perca no processo, vou duplicar, vou preservar este guião só para nós termos como referência aqui para baixo, mas na realidade o que nós queremos é substituir aquilo que antes era feito com o guião, copiei para baixo, por algo tão simples quanto diz a soma de, e é claro, agora tenho que especificar a soma entre 1 e 10 de, e agora tenho que saber o que é de colocar ali. É no diz, não no... Sim, não é no segundo. Não, Perdão. Erro comum esse não é? Uma das coisas que vocês vão concluir também quando virem esta linguagem e que já tive a oportunidade de falar hoje com o André, é que o Snap, em termos de interface, usando o rato, usando o teclado, ainda tem limitações fortes. E esse é um aspecto que é dissuasor de o utilizar. E que nós gostávamos de ultrapassar. Ok, perfeito. Então agora eu vou criar um bloco justamente para que sempre que eu preciso calcular um somatório, possa recorrer a ele. Portanto, tenho aqui a soma. Agora já não preciso de usar o i, a variável i. Podia usá-la, mas não vou usar. Posso usar simplesmente a variável do início, porque vou poder fazer o início crescer em vez de fazer a variável i. Portanto, agora vou aqui e nesse momento já reconheço a variável do início. E o que vou somando é sempre o início que vai crescendo até se tornar superior, já não a 10, mas ao fim, porque este bloco é genérico. E agora temos que saber o que diabo. Bom, reparem, eu quando pus aqui início, estava a partir do princípio que nós estávamos a somar os números naturais, uns a seguir aos outros. Não é? E se nós quisermos calcular não o somatório dos números naturais, mas, por exemplo, o somatório dos primeiros números ímpares, aquilo que nós gostávamos de aqui escrever era 2 vezes uma variável muda qualquer e menos 1. Não é? Como é que nós conseguimos fazer isso? Em Snap conseguimos fazê-lo tendo algo como isto. Reparem, eu não posso escrever simplesmente 2 vezes e depois colocar ali um i à mão, que ele não me deixa. Eu tenho que resolver aqui o problema de outra maneira qualquer. Além de que, se eu colocar simplesmente a expressão aqui, o que ele ia fazer era calcular a expressão e passá-la para dentro do bloco. E a expressão tinha sempre o mesmo valor. Eu tenho que lhe passar, basicamente, uma expressão por calcular. É este o ponto. Da mesma maneira que, quando eu escrevo um somatório em matemática, aquilo que eu coloco à frente do símbolo da soma não é algo que esteja calculado a priori. É algo que depende do valor de uma variável muda. E, portanto, vou ter que aqui passar esta expressão de uma forma um bocadinho diferente. O que nós vamos usar, agora já é algo que é bastante mais avançado nas linguagens de programação, em que são funções lambda. Basicamente, aquilo que eu vou fazer é dizer esta entrada é uma expressão que ainda não está calculada e que eu posso calcular quando precisar. Portanto, vamos dizer que é um repórter, por calcular, ele vai envolver aquela entrada num anel cinzento. Vocês vão ver o resultado que eu vou agora. Carregar e vou aplicar. E dentro de um anel destes, eu posso dizer, ok, vamos colocar uma expressão.
e essa expressão vai ser passada por calcular. Reparem que o que apareceu na interface foi um lambda a seguir à expressão. Isto vem do cálculo lambda do Alonzo Church, o nome ficou, mas é basicamente a ideia que é uma função que eu só vou calcular mais tarde quando isso for pedido explicitamente. Agora, o que eu vou fazer é pedir para calcular essa expressão no local apropriado. Portanto, vou adicionar à soma o resultado da invocação daquela expressão quando eu lhe passo como argumento o início. Ou seja, o início vai variando desde o valor que recebe do exterior até ao fim, sai quando excede o fim, e para cada um dos valores que vai tomando, eu vou calcular a expressão e acumular o resultado na soma. No final, tenho que reportar o valor da soma. E se tudo tiver corrido bem, aquilo que deve aparecer, neste momento, se eu resultar no código, é 100. Soma dos 10 primeiros ímpares e 10 ao quadrado é 100. De acordo? Ok. Portanto, ele assume que aquele espaço não instanciado com nada é a variável toda, certo? Perfeito. Então, já que pegamos nessa deixa, há soluções mais elegantes do que essa. Embora esta possa ser mais intuitiva inicialmente, nós podemos carregar nesta seta e dar um número explícito a uma variável, à entrada, chamamos-lhe I, e arrastamos I para a posição adequada. Aliás, temos que o fazer se ela ocorrer mais do que uma vez. Portanto, nós só podemos deixar espaços em branco quando temos casos muito simples. Mas é simpático que a linguagem nos permite isto. Portanto, os espaços em branco é que são preenchidos com aquilo que eu passei como argumento dentro do bloco. Perfeito. Agora, eu não tenho apenas como alternativa resolver este problema de uma forma imperativa. A solução que eu aqui tenho é aquilo que nós chamamos de uma solução imperativa. Ou seja, eu estou a alterar valores de variáveis, a dar ordens para alterar o estado do programa e a usar uma solução funcional. Uma solução funcional é uma solução que se aproxima bastante mais das nossas noções matemáticas acerca do que é um somatório. Portanto, é essa solução que eu agora vou implementar. Uma solução funcional basicamente passa por perceber que há dois casos aqui. Há o caso em que o início é maior que o fim, que significa que a minha gama de valores a somar é nula, e portanto a soma é a soma de portanto, posso inclusive multiplicar, é a soma de 0 itens, cujo resultado é 0, se o início for maior do que o fim é 0, se não, é a soma do primeiro termo da sequência, do somatório, mais o somatório dos que sobram. Portanto, posso simplesmente dizer que isto é o somatório do primeiro termo da sequência, e o primeiro termo da sequência é o resultado desta invocação. Eu estou a manter o código ali ao lado, que é para referência, que é para depois podemos comparar, se for o caso disso. Vou ao espaço aqui nesta não seja muito. Portanto, o resultado da invocação da expressão com argumentos do início. E agora vou ter que passar um somatório do resto. Bom, o somatório é exatamente aquilo que eu estou a definir. Portanto, vou usar uma invocação recursiva do próprio bloco. Portanto, vou aqui colocar a soma entre, bom, agora já não pode ser entre o início, mas sim entre o início mais 1 e o fim, esse reserva-se, de a expressão que aqui recebemos. Notem que esta expressão aqui não ficou com o anel à volta, porque ela em si já é uma expressão por calcular. Significa que uma expressão por calcular que tinha dentro uma outra expressão por calcular. Portanto, agora vou fazer aplicar, e caso não tenha cometido nenhum erro também, em princípio, vou fazer o que eu vou dar. Muito bem. Portanto, já temos aqui uma solução recursiva, funcional. Sim, força. Desculpa, o resultado da invocação da expressão para o argumento de início e o que é que falta lá à frente? Aqui à frente, Sim. Isto é para eu poder acrescentar mais argumentos. Neste caso, eu só tenho um argumento. E, portanto, eu não preciso de passar mais do que um, porque o meu somatório só tem uma variável. Ok. Se fosse um somatório duplo, eu provavelmente tinha duas variáveis que tinha Tá. mudas, que aqui não seriam mudas, seria I e J,
e passaria às duas. Portanto, a minha função, a expressão que eu estou a passar é uma função de uma só variável. Basicamente é isso que está em causa. De acordo? Faz sentido? Sim. Ok, depois aplicar. Perfeito. Ok. Tudo isto é possível ensinar com base numa linguagem que não usa texto, usa apenas blocos e a composição de blocos. Há um aspecto da linguagem Snap que eu queria aqui salientar e que pode ser considerado uma vantagem ou uma desvantagem. Eu não estou ainda 100% convencido disso, mas devo-vos dizer que é resultante da minha escolha. Porque quer no Scratch, quer no Snap, basicamente o contributo principal da tradução para o português sou eu. E, portanto, fui eu que escolhi os textos que surgem em cada um dos blocos. E é discutível porque eles são um bocadinho extensos e tentam ser literais e representar exatamente aquilo que se está a fazer. No caminho para uma linguagem de programação, nós temos que nos desmamar deste texto, não é? De alguma forma. E uma das coisas que o Snap não possui neste momento é uma forma de eu facilmente passar de uma representação dos blocos que é mais literal, que é mais legível, inclusivamente em português, para uma versão mais leve. Eu aqui simulei isso, fazendo uma tradução alternativa para o Snap. Deixem-me, portanto, mostrar-vos qual é que é o resultado disso. Venho aqui ao Snap e vou trocar a língua. Já agora, deixem-me só mostrar o código que está aqui embaixo, para vocês verem perfeitamente. Portanto, vou aqui à língua e vou trocar de português para português. Agora, no Snap, como é que tu fazes isto? Porque no Scratch e noutras modalidades, em que tens tudo a aplicação local, é um fecheiro de linguagem. Exatamente. O que é que está a acontecer aqui? Não sei se vocês repararam, o URL que eu estou a usar é um URL local. Ou seja, eu não estou a usar a versão do Snap que está na web. Porque nesse caso eu tinha que falar com o Ian Simoni, que é o autor do código, e pedir para aceitar uma versão do português que era uma versão mais curta, que já em si é discutível se faz algum sentido estar lá ou não. Portanto, o que eu fiz foi descarregar o código e estou a correr localmente e faço as alterações a meu bel prazer, ok? E o que fiz foi criar um novo fecheiro de tradução, a que eu chamei português curto. E o resultado da tradução para o português curto é que o código que vocês veem é um código que se aproxima jamais das linguagens de programação. É possível, e essa é uma das experiências que nós tencionamos realizar, que este seja um bom caminho, ou seja, pelo menos um possível caminho, para os desmamar da programação por blocos e levar os nossos alunos a perceber um bocadinho melhor ou a sentirem menos a diferença quando tiverem a fazer programação por blocos. Como brincadeira, fiz também uma tradução aqui, na qual eu chamei text, e que, pelo menos aqueles que estão habituados a programar em linguagens com origem no C, reconhecem como uma brincadeira que é. Ou seja, estou aqui a usar a sintaxe do Java, do JavaScript. E, portanto, basicamente temos uma variável chamada a soma, que inicializamos com o valor 0, uma variável chamada i, que inicializamos com 1, até que o i seja superior a 10, adicionamos o valor de i à soma, adicionamos 1 ao i, termina o ciclo e, no fim, dizemos a soma durante 2 segundos. Okay? Para quem está habituado à programação por texto, até é mais evidente do que a versão que lá está. Não é necessariamente verdade para quem está a começar a programar. E este pode ser um possível caminho. Agora, o Snap oferece outras ferramentas que são mais interessantes do que esta brincadeira. Embora eu não esteja completamente convencido que não faça sentido, apesar de tudo, habituá-los à sintaxe usando este tipo de técnica. Pode fazer, mas o Snap possui ferramentas adicionais. O Snap possui, em particular, uma ferramenta a que chamam, agora vamos ver se eu consigo mostrar-vos isto, porque tenho aqui um espaço neste ecrã que é muito reduzido. Ok, então qual é a ideia? O Snap permite-me, se eu ativar uma pequenina extensão que ele tem, mapear cada um dos blocos pré-existentes ou blocos definidos por mim numa qualquer linguagem de programação. E, portanto, aquilo que eu fiz foi pegar no Snap e construir, em parte já estava construído, portanto limitei-me a importar, em outros casos fiz uma pequena adaptação e fiz o mapeamento do Snap para JavaScript. Portanto, vamos ver qual é que é o resultado. Portanto, eu tenho aqui na mesma o bloco que eu fiz há pouco, do somatório. Eu agora escrevi-o em português porque há uma pequenina limitação no caso do mapeamento para código
no Snap, e que é, quando uma variável tem espaços, ele não coloca sublinhados pelo meio. Eu teria que fazer mais alterações ao JavaScript e, sinceramente, não tive tempo para o fazer, para ele fazer essa conversão. Portanto, aproveitei para converter para inglês e para simplificar os nomes das variáveis. Mas, portanto, o nosso bloco chama-se sum e soma de 1 a 10 todos os impares. Faz exatamente a mesma coisa que o nosso bloco original. O que eu, já agora, para vos mostrar um bocadinho como é que funciona o mapeamento para JavaScript, já está feito dentro de um bloco personalizado também, portanto feito pelo utilizador, e que usa uma série de primitivas de mapeamento, como por exemplo aquela em que a primeira, não vou descrevê-las todas porque é maçudo, a primeira diz simplesmente, sempre que encontrares texto, ao traduzir texto para a linguagem de programação em causa, neste caso JavaScript, coloca o texto entre plicas, que é a forma de representar strings em JavaScript. E depois temos, por exemplo, coisas como os delimitadores das listas de variáveis, que são vírgulas, ou os delimitadores das listas, dos itens em listas, que também são vírgulas, e por aí fora. Portanto, depois de feito um destes mapeamentos... Um dos blocos usa expressões regulares? Se usam de uma forma limitada só, não são propriamente expressões regulares, são mais variáveis que outra coisa. Não usam. Portanto, a resposta correta é não. Mas era útil, por exemplo, para este tipo de... Podia usar, mas para resolver alguns casos, como este aqui dos delimitadores, mas na realidade não. Na realidade, os mapeamentos são mais simples e o que usa são variáveis que correspondem a cada uma das entradas dos blocos e que se representam depois textualmente com aquele formato que vocês veem ali entre parênteses adultos, qual é que é o número de entrada e o assunto está resolvido. Okay? Portanto, atenção, isto é uma ferramenta experimental no Snap, mas que permite fazer já coisas... O que eu estava basicamente a dizer é seguir ao mapa. Se eu tivesse uma expressão popular que pudesse aplicar, tipo uma coisa tipo sed, em que ponho, substitui, por exemplo, espaço por underscore, exatamente, já estava resolvido essas coisas todas. É só acrescentar a funcionalidade de ter emitir uma expressão regular. Mas não tem. Exato. Mas eram bons acrescentos, seguramente, ao Snap, ter isto feito de uma forma um bocadinho mais extensiva. Ok, então o que é que eu vou fazer neste momento? Vou correr um map do JavaScript, portanto já tenho a conversão, o mapeamento para JavaScript feito. Agora vamos ver em que é que resulta o nosso código mapeado para JavaScript. Okay? E o nosso código mapeado para JavaScript resulta nisto. Portanto, isto é JavaScript. Para quem conhece, estou a definir uma variável que na realidade contém um lambda, ou seja, uma função para todos os efeitos, que é invocável, que tem 3 argumentos, start, finish e uma expressão, que é outro lambda, ou seja, uma função por calcular. E depois o código é o normal, portanto, define a variável sum, inicializa com 0, enquanto não for verdade que o start é maior do que o finish, adiciona-lhe o resultado da invocação da expressão, que é a função que eu lhe passo, passando-lhe o start, incremento o start e no fim devolve simplesmente a soma. Que isto funciona, só para for the sake of argument, vou mostrar, portanto vou exportar aqui o código JavaScript e eu tenho aqui a correr nesta janela um interpretador de JavaScript que se chama Node.js e portanto aquilo que eu vou fazer é executar o código e o resultado foi 100, como vocês viram ali. Quando eu fiz o paste, ele simplesmente definiu a função e depois tenho aqui o código para a sua execução e invoquei com os valores 1, 10 e com a expressão por calcular, que em JavaScript tem que se expressar desta maneira, 2 vezes i menos 1, em que o i é a tal variável muda e, portanto, é o parâmetro da função que eu acabei de definir. Ou seja, é perfeitamente possível fazer o mapeamento do código Snap para código numa linguagem clássica desta forma. Tem limitações, tem. Provavelmente a melhor solução para este tipo de problemas seria nós termos a mesma linguagem em ambos os casos, quer na versão textual, quer na versão visual, porque neste momento existe aqui um mismatch de impedâncias. O JavaScript não é o Snap, e portanto nós conseguimos fazer isto para algumas brincadeiras, mas quando ultrapassamos determinados limites, o mapeamento já não se consegue fazer com a mesma facilidade, ou temos que usar truques para conseguir que isto funcione razoavelmente bem, em particular durante uma apresentação. Sim. Eu reparei que nos programas que fizeste, usaste um bloco para declarar uma variável.
E o Snap e o Scratch, tu podes ter uma variável declarada nas caixas que usas sem usar São variáveis locais aqui. Portanto, o Snap o que tem em relação ao Scratch, já agora, o Scratch tem variáveis que são ou globais ou pertencentes a cada ator, o que é uma limitação muito forte, porque estabelece, quer dizer, quanto mais restrito for o âmbito de uma variável, em princípio, menores são os riscos que ocorram a utilizar erradamente. Portanto, um princípio da programação que nós ensinamos aos alunos é defina a variável com um âmbito de validade tão pequeno quanto possível. E, portanto, nós queremos que as variáveis sejam definidas, se possível, só válidas dentro de um guião, script. Aí, e estas definições que eu fiz... Eles mantiveram eu dizia há bocado a caixinha para definir de variáveis. Exatamente, ou seja, temos variáveis locais, mas também temos como alternativa As globais. As globais também temos, mas temos também as variáveis De guião. As de guião são estas que eu vou São estas explicar. são. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, eu vou editar este bloco. Neste bloco, quando eu uso este bloco script variables, ou variáveis de guião, ou defino as variáveis de guião, estou a criar variáveis locais. Se estiver aqui na paleta das variáveis e carreguem make a variable, eu vou criar uma variável que das duas uma, ou é global para todos os atores, ou é apenas para um ator em particular. O que é o equivalente para quem faz programação orientada para objetos a um atributo, para todos os efeitos. Okay? E, portanto, ele suporta, digamos assim, os 3 níveis mais normais na programação orientada para Portanto, objetos. aquela origem nova que ele não conhecia, portanto. Okay? E, sem isto, de facto, é difícil ensinar bem programação se não temos variáveis locais. Essa é uma das razões pelas quais o Snap foi desenvolvido e pelas quais se resiste a utilizar o Scratch, nomeadamente no ensino superior, salvo nas primeiras 2 ou 3 semanas. Porque a partir de determinada altura, o tipo de programação que o Scratch incentiva viola uma série de bons princípios. E, portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de ensinar aos alunos usando uma ferramenta que tem limitações nas abstrações que disponibiliza. Portanto, o Snap não tem essas limitações, ou pelo menos não tem limitações ao nível a que nós precisamos no primeiro semestre de ensino de programação, seguramente, e por isso é uma ferramenta muito mais apropriada. Já agora, só para terminar com uma brincadeira, depois podemos discutir um bocadinho. O que eu fiz aqui também foi, como havia na assistência de gente da matemática, uma vez que nós fizemos aqui a definição, eu acho que não vos cheguei a mostrar isso. Deixem-me mostrar-vos aqui. Vou-vos mostrar um exemplo mais simples. O que eu defini aqui foi um bloco chamado, aliás, não se chama fatorial, mas é um bloco fatorial. Portanto, tem um ponto de interrogação, de exclamação, e, portanto, se eu executar fatorial de 5, são 120. Vamos ver como é que este bloco está definido, e vemos que este bloco está definido desta forma. Portanto, o resultado é, se o n for 0, 1, caso contrário, n vezes o fatorial de n menos 1, que é a definição, uma das possíveis definições do fatorial. Okay? Isto naturalmente funciona. Já agora este if que aqui está não é um if que faça parte da linguagem, porque é um if, eu podia fazer, mas não faz, é um if funcional, digamos assim. Na realidade é um truque, porque ele é imperativo. Só que foi implementado à custa das possibilidades que o Snap nos dá. Já agora um bocadinho mais para o pessoal da informática, para eu conseguir fazer isto, tive que usar também anéis. Porquê? Porque as expressões não podem vir pré-calculadas de fora, caso contrário a recursividade nunca terminaria, como é lógico, não é? Portanto, como é que eu faço isto? Já agora, sem que, do ponto de vista exterior, surjam os anéis, é uma forma especial, como existem também em linguagens, noutras linguagens funcionais. Em vez de escolher aqui a versão reporter, escolhi aqui Unevaluated, okay? Em que ele põe o anel automaticamente, sem que isso fique visível naquilo que nós estamos a fazer. Mas, conclusão, temos aqui uma definição recursiva, também posso gerar o JavaScript e funciona, mas vou fazer uma coisa mais engraçada. O que eu vou fazer é fazer map to LaTeX. Ok? E, portanto, agora vou ver qual é o código produzido e vamos exportar. E, finalmente, vamos ver se o resultado é aquilo que estávamos à espera. Ora está.
Portanto, o fatorial de n é 1 se o n é 0, é n vezes o fatorial de n menos 1 se o n for diferente de 0. E, portanto, para encerrar esta demonstração rápida de uma série de ferramentas, embora todas quase centradas no Snap, nós partimos do texto, programação clássica, aquela que nós costumamos usar para ensinar os nossos pobres coitados a programar no primeiro semestre do ensino superior. Tomem lá com o Java para cima. Se formos muito simpáticos, damos umas ferramentazinhas que tornam o Java um bocadinho menos antipático, e há ferramentas excelentes a esse respeito, fazem o melhor trabalho possível, como o BlueJ, ou o Greenfoot, ou mesmo a Alice, que é uma ferramenta de representação tridimensional de objetos que se baseia no Java e que são bastante interessantes, mas que, no fundo, quando se vai espremer, o nosso pobre aprendiz lá vai ter que escrever texto e lá vai ter que pôr os pontos e vírgulas nos sítios certos e lá se vai enganar, lá vai ter que interpretar os erros sintáticos que nós queríamos evitar que ele cometesse. E a imediatez que existe no Snap entre o código que eu produzo e aquilo que eu vejo como resultado também se perde, não tanto nessas ferramentas como no Java puro, como eu vos mostrei inicialmente, mas ainda assim perde. E, portanto, saímos do Eclipse, saímos do Java como linguagem de ensino, passámos para o Snap, vimos que o Snap não tem as limitações que outras linguagens visuais mais dirigidas aos mais novos têm e que nos limitariam, porque nos obrigariam inclusivamente a resolver os problemas de formas que nós nunca nos sentiríamos bem recomendar aos nossos alunos. Portanto, o Snap não tem esse problema. Todas as boas práticas que eu recomendo aos alunos noutras linguagens de programação que aplicam-se tal e qual. E, finalmente, nós temos que os desmamar. Porquê? Porque ainda não existem muitas, pelo menos, linguagens profissionais que sejam visuais. Eu acho que isso vai desaparecer, muito sinceramente. Não vão desaparecer as linguagens textuais, mas eu estou convencido que as linguagens visuais vão começar a ganhar presença no mundo profissional, no mundo em que esta geração que está agora a começar a aprender em iniciativas como o Coder Dojo e outras iniciativas desse tipo, a programar usando programação visual, quando eles chegarem a adultos não vão ter os preconceitos que nós temos em relação às linguagens visuais, e é natural que nesse momento ferramentas mais sofisticadas do que o Snap, ferramentas em que a interface com o utilizador seja simplificada, em que o teclado possa ser usado com maior eficiência, que é uma das características de qualquer programador. Ele tem que ser produtivo, e para ser produtivo tem que usar o teclado. Se vir um bom programador a usar o teclado, percebem aquilo que eu estou a falar, e isso neste momento no Snap não é possível. De facto, arrastar blocos como aquilo que nós estamos a fazer neste momento é demasiado lento para fazer programação profissional. Eu acho que isso vai acabar, mas dito isto, para já pelo menos precisamos de nos passar de novo para o texto. Está em aberto como é que isso pode ser feito, se por mapeamento, se por outra forma qualquer, e deixo-vos com estas ideias e estou à vossa disposição para as outras questões.